Olá, eu sou Juliana Rossetti, eu ajudo pais e professores a se tornarem educadores de alta performance através da análise transacional. Análise transacional, o que é isso? Análise transacional é uma teoria do desenvolvimento da personalidade. É uma filosofia de vida, porque ela vai ter um ponto de vista acerca das pessoas. É um estilo de vida, como diz alguns analistas transacionais. Enfim, é um sistema de técnicas destinadas a ajudar a pessoa a mudar os seus comportamentos e sentimentos. Que interessante, né? Pois é, ela é interessante, potente, verdadeira e dá certo. E ela deu certo comigo, enquanto terapeuta, com os meus pacientes, e deu certo também comigo enquanto pessoa. Eu me tornei e me sinto uma pessoa muito melhor depois de ter entendido muito, de verdade, verdadeiramente, de uma maneira muito simples, a análise transacional. O que ela significa e como que ela vive na minha vida diariamente. Porque é isso, é um estilo de vida mesmo. Quando a gente começa a entender a análise transacional, que é muito fácil de entender, a gente começa a viver de uma maneira diferente e a gente compreende melhor os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Porque ela vai mostrar pra gente de uma maneira muito simples e vai dividir em unidades facilmente observáveis o nosso comportamento e vai nos mostrar, olha, você está agindo assim por causa disso, e você está pensando assim por causa disso, você está sentindo isso por causa disso. Então isso mudou muito a minha vida. Eu trabalho isso já tem muito tempo no consultório com os meus pacientes e isso também me transformou enquanto pessoa. Então, sim, através da análise transacional. E hoje eu quero falar para vocês, a gente vai falar um pouco da importância da alta performance. O que significa alta performance? De novo eu quero falar isso, eu já tinha falado em outro vídeo, mas alta performance. O que significa alta performance? Então, a alta performance é o melhor que a gente pode fazer, é o melhor que a gente pode pensar, é a nossa melhor maneira de agir, de pensar, de fazer. Mas como o melhor? O melhor sim, o melhor sempre. Então, se eu entendo que eu não sou melhor, que eu tenho atitudes que não são tão legais, por exemplo, enquanto pai, eu não tenho uma relação estreita com meu filho, eu não tenho diálogo com meu filho, eu sinto que meu filho me desrespeita, que ele não dá muito crédito para o que eu falo, então eu posso, a partir de agora, entender que eu posso ser melhor, que eu posso fazer melhor. Então eu vou dar um exemplo. Às vezes, a gente não escuta os nossos filhos. O adolescente ele vai pedir muito isso pra gente. A escuta é um ato simples, né? Então, às vezes a gente, enquanto pai, a gente acha que a gente não deve escutar os filhos, porque quem deve escutar a gente são eles. Eles que têm que escutar a gente. É verdade, eles têm que escutar. Só que a gente também tem que escutar eles. A gente precisa ter esse respeito pelos filhos. Claro que a gente, no início da vida e até eles se tornarem adultos, a gente vai orientar, a gente vai educar, a gente vai estar junto. E a gente sabe mais porque a gente viveu mais, só que a gente não sabe tudo, né? Então, isso é até um ato de humildade. A gente aprende muito com os filhos. Muitos relatos de pais que falam que eles aprenderam muito mais quando tiveram filhos, e é isso mesmo. Então, é uma aprendizagem mútua, vamos dizer. E dentro do universo que o filho tem, que é muito menor do que a gente, porque a gente viveu mais. Mas olha só, quando a gente entende que a gente pode e deve escutar os filhos, então a gente começa a ter uma relação, vamos dizer, mais estreita, que vai transformar numa relação íntima. Quando eu falo uma relação íntima, é uma relação estreita, uma relação que eu posso falar, que eu sei o que eu tenho que falar, que eu tenho que orientar e também dou espaço para o filho falar. A adolescência vai pedir muito isso, até porque nesse momento da adolescência eles vão precisar se separar um pouco da gente, ir para os grupos, porque isso vai fazer parte, faz parte, mas eles sempre vão retomar, eles sempre vão buscar a fonte de volta.
Se eu sou um pai, sou uma mãe que escuto o meu filho, que eu dou uma atenção para ele de verdade, de tá bom, filho, então vamos conversar. O que é que você tem para me dizer? Esse filho vai criar com a gente uma confiança, né? Se é que já não teve, porque se eu sou um pai assim, isso vai ser desde sempre. Então, confiança, segurança. A gente é o porto seguro do filho. Então, na adolescência, que eles vão precisar se separar mesmo, eles vão precisar procurar outras referências, eles vão, mas eles voltam. Então, porque a gente tem esse espaço de escuta, a gente acolhe. Então, isso é alta performance, isso é o melhor que a gente pode fazer. E isso é bom mesmo. Escutar o filho não quer dizer que eu vou ter que concordar com tudo que ele fale e que eu vou ter que acatar. Não é isso. Escutar é escutar, né? Então, a escuta por si só, ela é muito potente e ela é curativa. A terapia, ela funciona por isso, porque a gente dá o espaço de escuta para o paciente. Então, a gente escuta o que ele tem para dizer. Isso é precioso. E se a gente for pensar além de terapia, quando a gente é ouvido, a gente se sente bem, a gente se sente acolhido, a gente se sente importante. Então veja só, um ato simples de escutar é transformador. Então é isso que a gente precisa fazer. Escutar não significa que eu vou concordar. Escutar, é poder ouvir o que o outro tem para dizer, é poder trocar, discutir as possibilidades, as ideias. Falar sobre. Se a gente coloca e se a gente faz isso dentro da nossa casa com os nossos filhos, isso é extremamente poderoso, isso é extremamente transformador, porque eu vou possibilitar no meu filho que ele faça isso com os outros. E a relação que ele vai ter com o outro vai ser muito melhor. Vai ser uma relação que vai fluir, vai ser uma relação de convidar o outro também na relação. Porque é isso, a relação é feita de 2 ou mais pessoas. Então, se eu posso me relacionar de uma maneira saudável, uma maneira que flui, uma maneira que eu posso crescer, por que não? E é essa maneira que a gente pode e deve cultivar nos nossos filhos, nas nossas relações, para a gente poder passar para eles e eles viverem isso com os outros, né? Então, a escuta é uma coisa tão simples que às vezes a gente não entende, que a gente não mensura o tamanho da importância que ela tem. Então a gente sempre precisa escutar o outro. Isso é muito importante, porque o outro também tem alguma coisa para nos dizer, né? Porque a gente quer falar, então a gente precisa deixar o outro falar também. Então eu vou ler um trecho de um livro de uma pessoa que eu gosto muito, tenho uma admiração, que é um dos meus mestres, e que foi lendo, estudando mais, de um jeito mais profundo ele, nesses meses que eu tenho feito vídeo, que eu falei e tô falando de alta performance. Isso vem dele, que é o Samitiba. Então, o Samitiba me favoreceu, me proporcionou tantas ideias boas, tanta vontade de colocar para vocês o que eu tenho feito. Então, eu sou muito grata aos ensinamentos que ele deixou, que são, na minha visão, eternos, né? Ele deixou tanta coisa boa pra gente. Então, o termo alta performance vem dele, sim, e que eu falo com muito carinho, muita admiração. E sim, eu quero continuar isso e quero que a gente propague isso, né? Essa ideia que ele deixou, né, nos livros, que ele deixou nos vídeos, que ele deixou em todo lugar que ele passou. Ele queria que a gente pegasse, mesmo que a ideia não fosse da gente própria, mas que a gente sustentasse isso, né? Que a gente colocasse isso para frente, que a gente passasse isso para as gerações futuras, para os nossos filhos, para os nossos alunos. Então, muito do que eu falo vem muita motivação, muito ensinamento que ele deixou. E aí, por essa admiração que eu tenho dele, eu vou ler um trecho aqui que eu acho muito importante e que eu acho que resume o que eu quero passar e que eu tenho passado muito para vocês no programa Pais Cuidados, Filhos Cuidados, e que eu direciono para pai e para professor. E esse trecho que eu vou pegar do livro dele é de um professor que fala da importância da escuta.
Então eu vou ler para vocês. Ele fala: investiguei melhor o porquê da indisciplina. Ao não se sentirem ouvidos, os jovens perdiam o interesse pelas aulas. Olha só que interessante. Era necessário valorizar o que eles sabiam e, sobretudo, respeitar seu cotidiano. A aprendizagem do conteúdo começou a fazer sentido. Sala de aula também tem normas de convivência. Sala de aula reflete a educação como um todo. Envolver os pais nesse processo ajuda, em vez de impor, discutir, devemos sempre esperar o melhor de cada um. Então, olha que interessante, olha que maravilhoso que esse professor diz. E, na verdade, ele diz tudo. Ele coloca pai e professor junto. E é isso, gente. Vamos caminhar junto. Chega de briga, de colocar a culpa em um, jogar sempre a culpa em um, né? Ou a escola coloca a culpa no pai, ou o pai coloca a culpa na escola. Isso precisa acabar, porque esse jogo, que a gente diz que é o jogo da batata quente, eu jogo para a escola joga para mim, e eu jogo para a escola e isso não tem fim, isso não resolve nada. A gente não tem que ter a última palavra e ser o dono da razão, porque isso não faz sentido nenhum. A gente tem que prezar que todos tenham voz, que todos ganhem. Não tem que ser o jogo de ganha e perde. Tem que sair do jogo e todo mundo ganha. Vamos entrar numa ideia de que todos vamos ganhar. E isso não tem que ser só uma teoria, não tem que ser só uma frase bonita de efeito, isso tem que ser a prática. E eu acho que o Isamitiba trouxe muito isso pra gente. Em todo momento que ele falou, que ele escreveu, ele falava isso. Então, é isso também que a gente preza no programa Pais Cuidados, Filhos Cuidados, que todos nós, enquanto pai, enquanto professor, todos vamos ganhar. E ganhar é ser o melhor, ser de alta performance, agir da melhor forma, falar da melhor forma, pensar da melhor forma. Se eu não tenho alguma coisa para falar que seja produtivo, então não devo falar. Então eu tenho que repensar. Se eu não tenho uma ação que é produtiva, que é funcional, que vai ajudar meu filho, que vai ajudar meu aluno, então eu não devo fazer. Então eu preciso parar e repensar. Isso é pensamento de alta performance. Isso é ser pai e professor de alta performance. Então esse professor falou tudo. Quando ele percebeu que ele tinha que dar mais atenção, que os alunos, eles queriam ser ouvidos, acabou a indisciplina. E aí eu vou além. Não conheço esse professor, não sei como era, mas imagine uma turma que era totalmente disciplinada, porque ele fala da indisciplina, entendeu o motivo da indisciplina. E aí, vamos pensar que era uma turma que todo mundo ficava conversando, não dava atenção para esse professor. Quando o professor percebe que ele precisava ouvir o aluno, pronto, acabou a indisciplina. Acabou a bagunça, acabou a conversa, e aí os alunos começaram a dar atenção. Por quê? Porque eles se sentiram importantes, reconhecidos e começaram a ter atenção. Então, olha como o poder da escuta, ela é grande, ela é transformadora e ela é curativa. Se a gente pega esse exemplo desse professor, ele curou, ele acertou, deu certo. Então, o que era uma turma indisciplinada virou uma turma disciplinada, porque ele escutou os alunos. Né? Então, conversando com um sobrinho meu há pouco tempo, eu perguntei para ele, qual o professor que você gosta, o que você acha que é importante para um professor dentro de sala de aula? Ele é um professor que dê atenção para a gente. É exatamente o que está escrito aqui. Então, a atenção dentro de casa com o nosso filho, ela é tão importante como a atenção que a gente dá para um aluno dentro de sala de aula. Quando eu estabeleço um espaço de escuta para o meu filho dentro da minha casa, eu falo para ele que ele é importante, que ele vai ser ouvido e que a gente vai conversar sobre. Não significa que eu preciso acatar e aceitar o que ele está me falando. Não é isso, mas que ele vai poder falar. Né? E assim, algumas vezes ele vai ter razão, né? Porque é isso. Algumas vezes os filhos têm razão. Não tem que ser todas as vezes, até porque a gente não tem razão em tudo. Isso é uma grande bobagem. Mas que a gente vai dar essa escuta, que vai dar esse espaço. Então, se eu dou esse espaço dentro da minha casa, eu ensino ao meu filho que ele é importante,
que ele tem um espaço para falar e ele vai na relação dele, em todas as relações, amorosa, profissional, social, familiar, também dar espaço para o outro. Né? Então isso é uma semente que eu vou plantar dentro dele que ele vai plantar no outro e vai semear e vai colher. Então isso sempre vai dar certo. Isso é o melhor desempenho, isso é a melhor maneira, isso é a alta performance. Então, se eu prezo isso, por isso quando ele fala, que eu achei muito interessante, né? Envolver os pais nesse processo ajuda, em vez de impor, discutir, devemos sempre esperar o melhor de cada um. Esperar o melhor de cada um, esperar que todos temos capacidade de ser de alta performance, o melhor. E é o melhor que a gente quer, porque a gente quer se espelhar no melhor, a gente quer ter o pai melhor, a gente quer ter o professor melhor, mas não melhor em comparação ao outro, em detrimento ao outro, de que eu sou melhor e o outro pior. Não, isso não, de jeito nenhum. É o melhor porque todo mundo pode ser melhor. Quando a gente entra na comparação, a gente muitas vezes, e grande parte das vezes, a gente se coloca menos. Então eu me comparo menos que o outro. Então o outro é melhor, o outro é mais inteligente, o outro é mais bonito, o outro é mais engraçado, o outro... E a gente se rebaixa. Então a comparação ela não é legal. A gente tem que trazer todo mundo para o mesmo patamar, né? Cada um com a sua diferença, porque somos diferentes, isso é maravilhoso, porque se todo mundo fosse igual, não teria sentido nenhum. Com as nossas diferenças, isso engrandece e favorece muitos outros resultados, várias possibilidades, várias opções, diversidade, isso é maravilhoso. Então, é pela diversidade, sim, que todos nós podemos ser de alta performance. Pais de alta performance e professores de alta performance. Então, quando a gente convida o pai para vir junto com o professor, para a gente se tornar de alta performance, é isso. É para o melhor dentro de casa e para o melhor dentro da sala de aula. E a gente vai parar com essa competição de que a escola tem que educar e o pai não tem, ou o pai tem que educar e a escola não tem. Não, cada um vai educar na sua área. A educação familiar, a educação primeira é do pai e da mãe, sempre. A gente coloca um filho no mundo, a gente tem a obrigação, a responsabilidade de cuidar, de educar, é da gente. A escola vai fazer a educação escolar. Claro que o professor, e o convite que a gente faz aqui, é que o professor vá além de colocar matéria para o aluno, de ensinar o aluno. Vai além no sentido de escutar o aluno, isso é além. Quando o professor abre espaço para escutar o que o aluno tem para dizer, ele vai possibilitar um aluno que vai se sentir motivado, vai se sentir ouvido, vai se sentir reconhecido, ele vai ter muito mais vontade de aprender. Isso é muito real, porque em algum momento, se a gente, enquanto pai, e aí eu nem vou falar mais de pai, a gente enquanto pessoa, em algum momento da nossa vida, se a gente não foi ouvido, a gente se sentiu mal. A gente se sentiu não reconhecido, a gente se sentiu desqualificado, a gente se sentiu menosprezado, a gente se sentiu rejeitado. E rejeição é a pior dor que a gente pode ter. A gente não quer se sentir rejeitado. Então a escuta, ela favorece a aceitação do outro, que o que o outro fala é importante, que o outro também tem voz. Né? Então, eu sou professor, eu tenho voz dentro da minha turma, mas eu dou espaço para o aluno também falar. Quando eu possibilito isso, ainda mais se falando na adolescência, quando tem um processo de transformação muito rápido que o adolescente está vivendo e muitas vezes ele não acompanha, ele não sabe, e ele pode ficar confuso, pode ficar desmotivado, podem até aparecer aí adoecimentos como a depressão, a ansiedade, enfim, ele está vivendo uma transformação muito grande na vida dele para chegar à vida adulta. Então o professor ele é desafiado dentro da sala de aula com esses adolescentes. Então muito mais, se a gente der esse espaço de escuta, o adolescente vem e ele quer aprender, ele quer ajudar, ele quer realmente participar daquela aula com o professor. Então, esse vai ser sempre o foco do nosso trabalho
aqui do programa Pais Cuidados, Filhos Cuidados, que é professores cuidados, alunos cuidados. Porque somos pais, enquanto pais e professores, somos educadores. Cada um na sua área, mas somos educadores. Então, educar na alta performance, ser educador de alta performance, é sempre fazer o melhor. Fazer o melhor, muitas vezes, é o que eu não sei hoje, eu posso saber amanhã, ou o que eu não sabia e agora eu sei, eu posso fazer diferente. É a ação de se fazer diferente, é não querer que tudo esteja pronto e acabado, né? Se eu falar, agora eu já tenho 20 anos de escola, sou 20 anos professor e agora eu vou mudar? Sim, agora você vai mudar, sempre é tempo de mudar. Se eu fico estagnado, se eu acho que como eu tenho um percurso e esse percurso foi até hoje e eu não tenho como mudar, eu não me torno uma pessoa de alta performance. Porque eu acho que está acabado e não tem mais jeito. Não, sempre há jeito. Só não vai ter jeito se eu não quiser. Então isso depende mesmo de mim. Então, depende de mim enquanto professor e depende de mim enquanto pai. Então, se eu achar que está tudo acabado, que eu já tenho tantos anos de profissão, que meu filho já é adolescente que não tem mais jeito, aí não tem jeito mesmo. Mas tem. Sempre há tempo. E eu sempre trago isso aqui para vocês porque é verdade. Eu fui mãe adolescente. Eu tinha zero de experiência. Eu era uma menina quando eu fui mãe. E eu tive que aprender muito. E naquela época foi muito difícil. Era um adolescente ser um pai de alta performance. É muito difícil isso acontecer. Mas eu não desisti. Meu filho foi crescendo e eu fui aprendendo junto com ele, fui aprendendo com a vida, fui aprendendo com terapia, fui aprendendo com educação fora, com conceitos que eu podia ter, com aprendizagem, com o dia a dia, enfim. Eu fui me tornando, porque não é porque a gente é mãe que a gente tá pronto e acabado. Muito pelo contrário, começou aí um caminho da gente aprender e aprender sempre. Somos eternos aprendizes. Então, eu sentia que eu não sabia mesmo, eu sentia que porque eu ainda era muito jovem, eu era muito menina, né? Então, mas eu fui aprendendo, eu topei esse desafio. Eu não me deixei vencer. Claro que eu tive momentos que eram mais difíceis, que eu achava que eu não ia dar conta, que eu achava que não tinha o que fazer, porque eu era muito nova, enfim. Mas ao mesmo tempo tinham pessoas, tinham momentos e eu conseguia retomar e seguir, né? Hoje, com a experiência que eu tenho, eu me considero muito mais preparada, vamos dizer, do que quando eu tinha 18 anos. Claro, isso é óbvio. Mas enfim, eu tive um caminho. E eu sei que isso hoje é uma percepção e sentimento que eu tenho porque eu construí isso. E olha, hoje eu sou mãe de novo, de 2 crianças pequenas e não me dou por vencida. Ainda acho que eu tenho que trilhar muita coisa, aprender sempre. E é isso, é esse o convite que a gente faz. A gente sempre pensar o melhor, fazer o melhor e aprender. Aprender é maravilhoso. Então a educação ela é muito grande. Ela proporciona abre possibilidades de cura, da gente se curar no sentido do que a gente achar, do que a gente acha que a gente não é bom, a gente se tornar bom, a gente se tornar o melhor, né? Então, esse é um movimento muito individual, é de cada um, e que a gente pode sim sempre fazer. Então, aquele momento que o professor entende que ele precisa escutar o aluno, que ele precisa ter voz, então eu trago o aluno para mim. Quando eu entendo que o meu filho também tem voz, por mais que ele ainda seja adolescente, ele tem voz. Ele também sabe das coisas, não sabe de tudo, porque eu também não sei. E aí eu estabeleço uma relação saudável, eu estabeleço uma relação que flui, uma relação de respeito, que eu entendo meu filho como um indivíduo, que eu reconheço ele como uma pessoa, que eu dou, é como se não, mas que eu dou ferramentas para ele ir, para ele seguir, para ele chegar na vida adulta com confiança, com segurança, que ele vai continuar isso na vida dele. Então ele vai seguro, ele vai confiante. Então eu posso fazer isso pelo meu filho.
posso fazer isso pelo meu aluno. Porque quando a gente chega na vida adulta, aí começou um outro caminho. Aí começa um caminho de uma autonomia, que é o que na verdade a gente quer para o nosso filho, para o nosso aluno, uma autonomia. Então, se eu não dou isso para ele na adolescência, se eu não dei isso para ele, se eu não dou de uma maneira, de jeito nenhum, para o meu filho, se eu não dei na infância, se eu não dou na adolescência, ele não vai ter isso na vida adulta. Aí ele pode até buscar isso sozinho na vida adulta. Mas se eu posso dar isso antes, por que não? Então, eu posso instrumentalizá-lo, eu posso ajudá-lo nesse percurso de entrar na vida adulta. Que aí tem outros desafios, outras situações, enfim, tantas coisas. E que sim, entender que ele pode seguir, que ele pode ir, que ele vai continuar aprendendo. Porque a gente, enquanto pai, continua aprendendo. Eu acho que é muito legal quando a gente pode olhar para a gente enquanto pai e também enquanto professor, de saber que também a gente é aprendiz. A gente tem um papel desafiador enquanto pai, desafiador enquanto professor de educar, de ensinar. Mas se a gente olha pra gente e a gente fala que a gente ainda está aprendendo, isso é muito grande, porque eu não fecho, eu não me fecho, eu não me acomodo, né? Se a gente se acomoda e acha que está acabado, a gente também passa isso para o nosso filho. E a gente fala, olha, o que você aprendeu já é isso e acabou. E é como se a gente falasse, então agora não vai ter muito jeito de você mudar. Eu escutei isso durante toda a minha vida como terapeuta, de que, ixi, adulto, e aí virou adulto, não tem mais como mudar, as pessoas não mudam. Eu escuto isso ainda, de que os adultos não mudam. E quando chegar na vida adulta é muito difícil de mudar. E eu pensava naquilo e falava, gente, mas isso tem alguma coisa que está errado, porque não tem lógica. Porque se eu sou terapeuta de adulto, eu tô lá, trabalhando com o meu paciente, e eu acredito que ele não muda, então não tem como ser terapeuta. Aquilo não encaixava para mim. Então, assim, claro que eu acredito que as pessoas mudam, porque senão eu não posso ser terapeuta. É simples assim. Então, sim, as pessoas podem mudar a qualquer momento, a qualquer hora. Então, a gente, enquanto pai de adolescente, professor de adolescente, a gente ainda tem muito caminho para fazer as mudanças neles e na gente. Deles serem pessoas de alta performance, porque a gente quer também ser pai e professor de alta performance. E, então, há possibilidade de mudança. Só não há possibilidade de mudar se eu não quiser. Aí realmente não tem jeito. Então, eu sei que você que está me assistindo que é pai e você que está me assistindo que é professor, você quer sim mudar, você quer ser de alta performance, uma pessoa, um professor e um pai de alta performance. Então, sim, a gente pode mudar, só depende da gente. Então, como a gente tem esse poder que é nosso, só nosso, então vamos fazer. Se eu não quiser, então não tem jeito. E aqui a gente vai acreditar e vai entender sempre que tem. O nosso intuito, a nossa atenção para você, pai e professor, é que você pode mudar. Que a gente sempre pode mudar. E que dá certo. E que não precisa ser de um jeito confuso, complicado, demorado, de jeito nenhum. É pelas pequenas coisas do dia a dia que a gente pode ter uma percepção de que, então, por exemplo, o que eu estava falando, a escuta, né? Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente não escuta os nossos filhos. A gente não se escuta, a gente não escuta o parceiro, a parceira, o esposo, o marido, o companheiro de trabalho, o outro professor às vezes está falando e eu não escuto. Então, se eu tenho dificuldade de escutar, como que eu posso dar voz para o outro? E como educador, eu preciso disso. Porque se eu me tornei um educador, eu escutei. Eu escutei muito para eu poder aprender. Então, eu preciso também fazer isso. Entende? Então, muitas vezes a gente não para pensar numa coisa muito simples. A escuta é simples e ela é fundamental para a nossa saúde mental. Se eu perco a possibilidade de escutar, se eu não dou ouvido, eu não constituo uma relação com ninguém, na verdade. Não vai ser só com o meu filho, só com o meu aluno, com ninguém. Porque se eu não escuto.
Entende? Então são por situações, gestos simples que a gente às vezes passa desapercebido e a gente não vê e não qualifica. Então, a escuta ela é extremamente necessária, poderosa quando a gente favorece isso, e ela é curativa. Então, esse é o recado, essa é a dica que eu deixo para vocês hoje, de coisas simples. É isso que a gente promove aqui. Simples mesmo, gestos, coisas simples para que a gente mude sempre, a qualquer hora, e que a gente sim se torne e seja professor e pai de alta performance. Então, encontro vocês logo no próximo vídeo. Um abraço!